Oi, alunos, tudo bem? Do 8º ano, aqui é o professor Marcelo de Língua Portuguesa. Nessa semana nós vamos fazer uma atividade referente à apostila que vocês receberam aí da trilha de aprendizagens, né? Trilhas de aprendizagem. Então, vamos lá para a página 26, atividade 1, as notícias do mundo. O que vocês vão fazer? Acompanhe aí na sua casa com a sua apostila. Vamos ler, você vai ler comigo, abre, pega a apostila, abre, isso, muito bem. E aí, conforme eu vou fazendo alguns comentários para a gente poder se inteirar sobre o assunto, aí a gente para a leitura, a gente comenta e depois volta para a leitura de novo, tudo bem? Por isso que vocês devem estar acompanhando na apostila. Atividade 1, as notícias do mundo, página 26, trilhas de conhecimentos. Texto informativo. O que é um texto informativo? Gênero notícias. Você já deve ter aprendido sobre as notícias de jornais nos anos anteriores de escola. A leitura de textos jornalísticos é importante para nos informarmos sobre o que está acontecendo na nossa cidade, no país e no mundo. Além disso, é necessário dialogarmos criticamente com esses textos, percebendo segundas intenções e formando opiniões com base em uma comparação entre diferentes fontes. O que ele está falando aqui? É importante que você leia e não só aprenda a ler o A com o BA e com o K, mas que você também saiba entender aquilo que você está lendo e que você assista, ouça notícias, gente. Eu venho falando tanto para vocês. Vamos ver as notícias em diferentes fontes, porque se você se acostumar com apenas uma fonte, a sua visão de mundo vai estar condicionada àquela emissora de TV que você escolheu, ou àquela rádio que você escolheu, ou aquele jornal. Então é importante que você faça essa variação entre as fontes, que seriam as emissoras. Então, se hoje você assistiu o jornal na Band, assista no mesmo dia em outra emissora para poder comparar e tirar o joio do trigo, ou seja, ver o que é interessante para você, o que pode formar a sua opinião e o que pode ser até uma manipulação, porque muitas mídias elas têm essa intenção, por motivos escusos às vezes, de motivos ruins, de moldar o seu pensamento, levar você a crer numa coisa ou em outra coisa. Então vamos voltar para a apostila, tá? As notícias geralmente apresentam a seguinte estrutura: manchete ou título principal, que é aquele que fica em cima, né? Geralmente é grafado de forma bastante evidente, ou em negrito, ou em caixa alta, né? Quando a gente fala caixa alta é letra maiúscula, ok? E tem o objetivo de chamar a atenção do leitor, ok? Título auxiliar é um título um pouco maior que auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. O lead, né? O lead corresponde ao primeiro parágrafo da notícia. Eu vou até colocar um print aí para vocês, ó. Vocês estão vendo aí, ok? Tem primeiro a manchete, embaixo o título adicional. E o lead é um resuminho, né? Ó, dá uma olhada aí. São expostas as informações que despertam a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. Busca responder às questões. Quem? Quem foi? Onde foi? O que foi? O que aconteceu? Como foi que aconteceu isso? Quando ocorreu isso e por quê? Olha, pode ser que eu tenha aqui entre os meus alunos um grande futuro jornalista, né? Quem sabe vocês serão jornalistas incríveis, vão estudar ou lá no Mackenzie, ou lá na Casper Libero, né? Tem um aluno meu que já está pegando fogo aí, trabalhando de jornalista na Veja, já tem até matéria publicada na revista Física, e ele agradece todas essas aulas. Se um dia você quiser ser um jornalista, quem sabe até um jornalista esportivo, você vai ter que obrigatoriamente respeitar essa linha aqui de pensamento. Quem, onde ocorreu, o que ocorreu, como ocorreu isso, quando ocorreu e por que aconteceu isso aí. Corpo da notícia, aí sim é a notícia em si.
ok? Trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada das informações necessárias para o entendimento do fato noticiado. Vamos praticar? Leia as notícias a seguir e depois responda às questões. Texto 1. OMS declara pandemia de coronavírus. Apesar do novo status, os países não devem mudar a forma como estão operando. O que é OMS, pessoal? A Organização Mundial da Saúde, ou seja, não é brasileiro, não é da América Latina, não é da África, não é da Europa, é mundial, é uma organização que tem membros de muitos países do mundo e ela tem essa independência internacional que é muito importante, pessoal, até por uma questão política, porque ela não responde a nenhum político. Ela não deve, por exemplo, obediência a um presidente em particular, ok? E por isso é importante essas organizações, como a ONU também, a Organização das Nações Unidas, a OMS, porque ela tem uma independência, ok? Então fica mais fácil da gente confiar, porque ela não obedece a um político ou outro político. A Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11 de março que o Covid-19 é uma pandemia. Porque aí a gente depois vai falar o que é uma endemia, uma epidemia e uma pandemia, né? Tem as classificações, né? Esse termo é usado quando uma doença infecciosa se espalha e afeta muitas pessoas de vários continentes ao mesmo tempo. É quando toma uma escala global, é quando o negócio fica feio realmente. Por enquanto, a declaração não altera o que os governos devem fazer para conter a circulação do vírus. Abre aspas, isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer, disse o doutor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aí é Ghebreyesus, diretor da OMS. Ele, inclusive, vou colocar a imagem dele aí para vocês, tá bom? É esse senhor aqui que está muito em evidência, porque é ele que está dando as orientações nos últimos meses para os países, ok? Então, ele ainda reforçou, vamos lá, página 27, vira a página aí, rapaz. Reforçou que os países devem investir recursos para controlar a situação. Todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar os problemas econômicos e sociais e respeitar os direitos humanos. O ministro da Saúde... Aqui, pessoal, vamos fazer a gente sabe que mudou o ministro várias vezes aí. Aqui ainda era o Mandetta, tá? O Luiz Henrique Mandetta disse que a declaração já era esperada e que não muda nada para o Brasil. Então, muita água acabou passando por esse rio depois de escreverem essa notícia, mas esse era o panorama no começo da pandemia, ok? Então, aí está uma fotinha do vírus, maldito vírus aí. Entenda a diferença entre surto, né? O surto pode ocorrer num bairro, por exemplo. Determinado bairro tem ali um surto de catapora, ok? O que é uma epidemia, uma pandemia e uma endemia. Surto, quando acontecem mais casos do que o esperado de certa doença em um local específico, por exemplo, pode ser um bairro, né, que tem muitos casos de dengue, vira um surto, ok? Pode ocorrer numa escola. Epidemia é quando a doença infecciosa se espalha pelo país inteiro ali, né? Alguns países, por exemplo, têm epidemias de gripe todos os anos. Pandemia é quando a doença infecciosa se espalha para vários continentes e provoca um grande número de casos simultâneos ao redor do mundo. Um exemplo recente, vocês eram muito criancinhas ainda, mas foi com a gripe H1N1, ok? Vocês deveriam estar ainda no jardim de infância, mas eu lembro, já dava aula, a gente ficou um tempo em casa, a gente ficou uns 15 dias, quase um mês, se eu não me engano, em casa, sem ter aula por conta do H1N1, que foi em 2009. Quantos anos vocês tinham? Tinham 4 anos, 3 anos, por aí, né? Endemia,
quando uma doença infecciosa está presente em uma área permanentemente por vários anos. Por exemplo, alguns países da África sofrem uma endemia de malária. Malária é uma doença que é transmitida por um mosquito também, né? Ele é um mosquito que dá febre, fadiga, vômito, dor de cabeça e acaba levando a convulsões e até a morte. Vamos lá para os questionamentos. Segundo o texto, por que o OMS declarou o Covid-19 como uma pandemia? E aí você vai colocar, dá para responder isso aí com suas palavras, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Não precisa nem ir lá buscar no texto de novo. B, por que não podemos considerar a Covid-19 um surto? Por que não é um surto? Né? Ele é maior ou menor que um surto? E por que também ainda não chega a ser uma endemia? E aí vocês vão, não é surto, porque blá, 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 blá. Não, mas também não chega a ser uma endemia, porque... Tudo bem? C, o que o diretor da OMS, o Dr. Tedros, declarou? Qual foi o recurso gráfico utilizado no texto para destacar a fala do diretor? Você vai ter que voltar lá no texto. D, qual outra pandemia é citada no texto? Ele falou de outra coisa aí, que acabamos de falar sobre isso. Rapaz, acorda, menino. Quando ela ocorreu? Vamos para o texto 2. Covid-19, COB cancela a fase classificatória dos Jogos da Juventude de 2020. Etapas aconteceriam em setembro em 3 cidades do país. O Comitê Olímpico Brasileiro, COB, cancelou a realização das etapas regionais dos Jogos Escolares da Juventude de 2020, prevista para setembro em função da pandemia do novo coronavírus. As fases classificatórias para a competição nacional aconteceriam na cidade de Aracaju, lá no Sergipe, as equipes do Nordeste, em Gramado, no Rio Grande do Sul, as equipes do Sul, do Sudeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, e uma terceira sede com local ainda indefinido que receberia os atletas do Norte, do Mato Grosso, do Distrito Federal. O adiamento foi anunciado em nota oficial na noite de ontem no site da COB. Também, vira a página aí, menino, página 29. Já o período de realização da competição nacional, previsto para novembro, será avaliado pela instituição até o fim de junho. As etapas regional e nacional juntas, de acordo com os números divulgados pelo comitê, reúnem mais de 8 mil jovens atletas. Deste total, mais de 7 mil são estudantes, de 12 a 17 anos. Da idade de vocês, já estão lá, no COB. Vamos lá, hein, pessoal, fazer exercícios. Além de treinadores, árbitros oficiais, membros do comitê organizador. Estamos acompanhando diariamente a mobilização nacional no combate à Covid-19, que precisa ser o grande objetivo no momento. Seguiremos com contato frequente com as confederações e com os estados, que são grandes parceiros e responsáveis, juntos com o COB, pelo sucesso dos Jogos Escolares da Juventude, para avaliar todas as possibilidades. Esclareceu Kenji Saito, o gerente executivo de desenvolvimento esportivo do COB. Isso é publicado agora, dia 26 de março de 2020, Rafael Monteiro, da Rádio Nacional. Então percebam, pessoal, muita coisa que a gente está em casa, a gente percebe que faz falta na nossa vida. Percebendo que as coisas, de repente, muda tudo. Basta você estudar história, você vai perceber que de uma hora para outra um país pode entrar em greve, ou pode entrar em greve total, como ocorreu em 2018, se eu não me engano, 2017. 2018 foi aquela greve dos caminhoneiros. Pode ocorrer uma grande doença, pode ocorrer até uma guerra que fecha tudo, vai gente para... Então percebam que é importante que vocês estudem. O mundo não é aquela pasmaceira que estava antes, né? Que a gente ia para a escola, mal olhava para o professor, não queria nem responder a chamada. Precisa estar mais esperto. Olha só a situação que a gente está hoje, com os pais sem saber de onde vão tirar dinheiro para alimentar seus filhos. Não tem emprego para todo mundo.
Vem uma doença dessa, as contas já não estão mais sendo pagas, logo, logo acaba até a comida, né? Então, percebam, pessoal, que vocês precisam cuidar. Vocês já são grandes, já tem 13, 14 anos, 15 anos. Cuidar da mente, estudar bastante, aproveitar esse tempo para ler livros. A vida não é só TikTok, não é só videogame. Para um dia você passar num concurso público, numa empresa boa, uma empresa forte, para que, se um dia, Deus me livre, ocorrer um negócio desse de novo, vocês não vão estar tão despreparados assim, não vão estar na rua da amargura, vai estar pelo menos uma empresa grande para defender o seu salário, né, para você não ficar ali numa situação desesperadora, e cuidar do corpo também. É importante, por exemplo, vem uma doença dessas, vocês devem estar com os seus corpos preparados para receber uma gripe dessa, por exemplo. Não é uma gripezinha, mas perceba que nós temos um céu incrível, maravilhoso. Quem falar que não, é a maior construção do bairro. Tem hoje natação, voltou, né? Graças a Deus, a natação, né? Logo que acabar a pandemia, a gente vai voltar a ter aula. Tem vôlei, futebol, tem dança de salão, tem teatro. Tudo isso você vai cuidar do seu corpo. Para que Deus me livre, acontecer uma pandemia com uma nova doença dessa, você esteja forte para receber essa gripe sem... Né? Você viu que tem gente que está morrendo com a idade de vocês também. Mas quem são? Aquelas pessoas que não fazem exercícios, aquelas pessoas que exageram, por exemplo, em coisas que são até proibidas para a idade de vocês, como narguile, né? Você percebe que é grupo de risco, o pulmão já está detonado. Tem aluno aí com 15 anos que não consegue subir uma escada, né? Chega lá em cima esbaforido, parece o professor que já tem 40 anos. Então, perceba que a gente tem que cuidar da mente, passar num bom concurso, estar numa ótima empresa trabalhando, para cuidar dos nossos pais, poder pagar um plano de saúde para os nossos pais, né? Porque imagina seu pai lá, sem respirar direito, Deus me livre e guarde, acontecer uma coisa dessa, e você não ter um plano de saúde, não ter uma condição de pagar um plano bom para eles ter uma UTI numa situação dessa, né? Então, muitas vezes, essas coisas horríveis que acontecem no mundo acabam abrindo nossos olhos para coisas que realmente são importantes, que é a nossa mente, o nosso corpo, o que a gente vem fazendo para ajudar a nossa vida, né? E não só ficar ali, né, vendo a vida passar, não é verdade? Então, vamos lá. E qual é o assunto em comum das notícias do texto 1 e 2? Quem não souber, olha lá, hein? F, qual evento foi cancelado? Quem cancelou o quê? Olimpíadas, está errado. Lê o texto de novo. G, você percebeu que as manchetes das duas notícias apresentavam abreviações? Tem lá, né, o nome das organizações, lá, vai lá dar uma olhada. Esse recurso é muito utilizado pelos jornais nas manchetes das notícias. Identifique as siglas utilizadas nas duas notícias e quais são os seus significados. Babinha também, hein, oitavo ano? Puxa vida. Tudo bem, pessoal? Eu acho que já deu para dar uma esclarecida aí para a gente falar sobre o assunto, tá bom? Até a próxima, oitavo ano.